Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu mostro como fazer arara de parede feita com gesso e sem usar forma. Eu vou usar esse desenho que eu mesma desenhei, eu ampliei. Esse desenho ele era pequeno, bem pequenininho, e eu ampliei, não ficou muito bom, mas quem não quiser desenhar, é melhor imprimir, porque imprimindo vai ficar um desenho mais perfeito. E na hora de colocar o gesso, eu aumento a quantidade da flor, de decorar. Esse aqui é o tronco da arara, com essa florzinha, mas quando eu for colocar o gesso, eu vou aumentar mais para cima, mais uma flor. E também vou colocar mais uma flor aqui do outro lado. E assim eu vou mudando, vou fazendo modelos diferentes com o mesmo desenho. E o comprimento da cauda, comprimento dela, da cauda, da cabeça até a cauda, a ponta da cauda, ficou de 70 centímetros. Mas o tamanho fica ao seu gosto, o desenho também. Se quiser mudar o desenho, a técnica é a mesma, tá? E para não grudar o gesso na mesa, eu vou usar um pedaço de PVC, de forro PVC, porque é bem lisinho e o gesso não vai grudar. Mas pode ser também um piso do tamanho do desenho e forrado com plástico, um encerado grosso, um plástico grosso para não grudar o gesso. Eu vou usar o hidrocor, uma canetinha, e vou marcar onde eu vou colocar o gesso, para não estragar, não fazer gesso demais. Eu vou riscar aqui na mesa onde que eu vou colocar o gesso, porque eu só vou colocar o desenho em cima quando eu colocar o gesso na mesa. Então eu risco todo o desenho, não vou desenhar, eu só vou marcar o lugar que eu vou colocar o gesso. E agora, na hora de marcar onde vou colocar o gesso, eu já coloco mais uma flor. Eu já acrescento uma flor com folhas. Coloquei aqui 2 folhas. E do outro lado também eu vou colocar uma flor. Ou então eu posso também deixar assim, sem acrescentar flor nenhuma. Só mesmo o tronquinho e uma flor somente, para ficar mais simples. Agora, depois que eu desenhei, que eu marquei o lugar que eu vou colocar o gesso, eu vou colocar uma camada de gesso. Depois que secar, eu vou fazer o preenchimento das partes, da asa, do bico. Então, agora eu vou preparar o gesso. Para esse desenho, para essa arara, eu vou colocar assim uns 4, 5 dedos, mais da metade dessa vasilha plástica de sorvete. Então, eu vou preparar o gesso, a quantidade que eu vou precisar. Não vou jogar o gesso toda de uma vez, para não embolar, não criar bolinhas. O gesso tem que ser polvilhado aos poucos na água, até cobrir toda a água. Quando cobrir a água, deixa descansar 3 minutos. Depois que passou 3 minutos, eu vou mexer esse gesso uns 3 minutos também, para não ficar nenhuma bolinha. Agora que o gesso já ficou mais grossinho, eu vou colocar dentro do desenho que eu fiz, dentro da marcação, e vou colocando aos poucos, sem deixar passar da linha do risco que eu fiz. E aí eu vou colocando aos pouquinhos, sempre colocando por cima e sempre sem deixar escorrer muito para os lados. Depois que eu colocar o gesso e preencher todo o desenho, eu vou espalhar um pouco com a faquinha ou com a espátula e vou colocar o desenho em cima para fazer o desenho, para cortar o gesso
enquanto ele estiver mole, tá? E de acordo que ele for endurecendo aos poucos, eu vou arrumando, ajeitando o desenho para que fique com as laterais bem certinha. Agora que o gesso já foi todo colocado dentro da marcação, eu coloco o desenho em cima e aperto bem de leve para que o desenho, para que a arara não fique muito fina. E essa parte que não tem desenho, é a parte que eu aumentei as flores. Eu não acompanho o desenho, eu vou fazendo só como eu desenhei mesmo na mesa, tá? Só no olho aqui, eu vou desenhando e vou formando as folhas e a flor. E vou tirando da lateral, enquanto o gesso ainda tá mole. Eu vou passando o dedo na lateral para ficar bem certinho e vou colocando no lugar que tá precisando mais de gesso. Depois que o gesso seca um pouco, eu retiro o desenho e agora eu vou observar o desenho, todos os detalhes que tem no desenho e vou passar para o gesso, para fazer o preenchimento. E antes de fazer o preenchimento da asa e dos detalhes, eu vou riscar primeiro e vou preparar um pouco mais de gesso, dessa vez uma quantidade menor, só para fazer os preenchimentos. O gesso colocado em cima do gesso, eu acho que ele seca mais rápido. Quando eu coloco assim em cima do gesso, que já está quente, que já está secando, eu acho que ele seca mais rápido. Então, essa parte de preenchimento de gesso em cima do gesso já secando, tem que ser um pouquinho mais rápido, porque ele seca muito rápido. Eu não vou me preocupar em ficar muito liso, porque eu vou lixar ainda e vou passar massa corrida para dar acabamento. Então, eu vou alisar o máximo que eu puder com a espátula ou com a faquinha. Quando estiver secando, eu ainda passo a mão para ficar um pouco mais liso. Mas o acabamento só vai ficar bom mesmo, só vai ficar liso quando ela secar toda e que eu passar a massa corrida, deixar secar e lixar. Aí eu vou lixar com a lixa grossa, as laterais, e depois eu vou lixar com a lixa fina.
Então, o gesso já está enxugando, ele não está secando ainda, porque o gesso demora muitos dias para secar, mas ele já está ficando enxuto, já está secando um pouquinho. Então, eu faço alguns acabamentos com a faquinha, limpo os detalhes e agora eu vou deixar secar de um dia para o outro, que eu vou preencher só um pouquinho as flores. Então, é só retirar. Ela já está enxuta, mas não está seca ainda. Mas já dá para desenformar, já dá para tirar da mesa. Então é só passar uma faquinha embaixo de toda a arara. Fica fácil de tirar, ela não gruda no plástico. E pronto, agora eu vou colocar para secar no sol. Depois que secou de um dia para o outro no sol, ainda não está completamente seca. Agora eu vou preencher as flores. Se não quiser preencher a flor, pode deixar assim liso, lixar para ficar bem lisinho e pintar assim mesmo, tá? Algumas que eu fiz eu não preenchi as florzinhas, eu já pintei aqui assim a folha, pintei a flor sem preencher. Agora eu vou riscar primeiro para saber onde eu vou colocar o gesso. Prontinho, agora eu vou colocar para secar no sol alguns dias. E quando tiver sequinha, eu vou passar uma massa corrida e lixar. Depois que secou alguns dias no sol, agora eu vou aplicar a massa corrida. Eu vou aplicar em toda a peça e deixar secar novamente para lixar. Agora é só esperar secar a massa corrida e lixar. E para lixar, eu vou usar dois tipos de lixa. Eu vou usar primeiro a lixa grossa, lixa de parede, e depois eu vou usar uma lixa fina para finalizar
e a peça ficar bem lisinha. E para pintar, eu estou pintando com a mesma tinta que eu uso para meus artesanatos com cimento, mas tem a tinta certa, a tinta específica para o gesso. Mas como eu passei massa corrida em toda a peça e eu também lixei a peça toda, então eu estou usando a mesma tinta que eu uso para o meu artesanato com cimento. E eu vou deixar aí na descrição desse vídeo como eu preparo a minha tinta. E para colocar o arame, para pendurar, eu não mostrei colocando o arame nessa aqui. Eu uso gesso cola. É só preparar o gesso cola e colocar em cima do arame. Então eu vou colocar o arame nessa outra arara e vou mostrar como eu faço. Eu uso gesso cola. Para preparar é muito fácil. Eu pego uma vasilha plástica. O arame é esse aqui. O arame eu gosto de dobrar a pontinha. Mas tem que raspar primeiro o gesso no local que vai colocar o arame. Para o gesso cola segurar bem. Aí faço uma cavidade no local que vai colocar o arame. Coloque um pouquinho de água na vasilha plástica e polvilhe o gesso cola. Vai polvilhando aos poucos para não juntar bolinhas e aguarde 3 minutos antes de mexer. Depois de 3 minutos, mexa bem até formar uma massinha homogênea. Coloque o arame certinho no local e jogue o gesso cola em cima. Pode colocar uma quantidade que cubra toda a ponta do arame, tá? Se quiser, é bom espalhar um pouquinho com a faquinha para segurar bem. E depois é só deixar secar de um dia para o outro. Então, esse foi o resultado das araras de parede feita com gesso, sem o uso de forma, usando apenas um desenho. Eu já fiz alguns conjuntos desse. Eu achei que ficou uma peça bem leve, uma peça bem decorativa. Eu espero muito que vocês gostem, tá? Quem gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um joinha para mim, de compartilhar com os amigos para que outras pessoas possam ver esse vídeo e também possam fazer essas lindas araras de parede, tá? E quem não for inscrito também, eu peço que se inscreva, que ative o sininho, para não perder nenhum vídeo que eu postar aqui no canal, tá bom? Beijo grande, fique com Deus e até a próxima. Tchau!